Não, desculpem. Só precisei mandar um negócio aqui. Bueno. Claro, então, todas as empresas abertas no Rio Grande do Sul são registradas na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Ponto. Sem exceção. Beleza. Prefeitura Municipal. A gente está falando dos órgãos que são regulamentadores, né? Que são aqueles que vão homologar a abertura da nossa empresa. Então, o primeiro deles é a Junta Comercial. Segundo, Prefeitura Municipal. O papel das prefeituras é licenciar as atividades econômicas das empresas por meio dos alvarás de funcionamento, sanitário, né, licenças ambientais, bem como fiscalização e a devida penalização em casos de descumprimento das regulamentações do município. Santa Maria tem Santa Maria não. Rio Grande do Sul tem 482 municípios, né? Então, desses 482 municípios, cada um deles tem alguns regulamentos diferentes, né? Regulamentos municipais diferentes, um do outro. Mas todos eles têm o principal papel de fiscalizar e também licenciar as atividades econômicas exercidas dentro dos limites do município. Ou seja, empresas abertas em Santa Maria serão licenciadas conforme a Prefeitura de Santa Maria manda, né? O que é preciso para ter um alvará de localização, um alvará sanitário, né? Uma licença ambiental, qual é a duração do processo, como que faz, quanto tempo demora. Tudo isso quem regulamenta é a Prefeitura Municipal de Santa Maria. Bem como, se a gente for analisar quem abriu empresa em Uruguaiana, a empresa, né, vai ser licenciada pela Prefeitura de Uruguaiana, bem como todos os trâmites municipais. Então, Prefeitura Municipal é o ente regulatório que vai entregar os alvarás de localização, que vai licenciar a atividade econômica dentro do município. Tá? Então, aqui a gente voltando para o nosso exemplo da Aquipão, a Aquipão é regulamentada dentro do município de Santa Maria. E aí a gente retorna um pouquinho e vê que ela foi aberta dentro do Rio Grande do Sul, então ela está registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Né? Beleza. Tranquilo aqui também, né? Barbadinho. E a gente, né, tem que falar obrigatoriamente da mãe de todas, daquela que a gente não pode mensurar o nome, porque senão ela vem e nos cobra tributo, nos cobra impostos. Essa aqui é a Receita Federal, né? Receita Federal, ela é a responsável não só pela homologação dos CNPJs, né? Ela que faz a liberação das inscrições do CNPJ, bem como ela é responsável pela mantenedora de todos esses CNPJs, então a base de dados da Receita Federal que fica a informação de todos os CNPJs já abertos, né? Então, o que acontece? A gente abriu uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, ela é registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, fica na base de dados da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, e a Junta Comercial do Rio Grande do Sul comunica para a Receita Federal, que por sua vez também vai fazer o armazenamento dessas informações e vai manter na base de dados da Receita Federal. Além disso, né, ela é responsável pela fiscalização, como vocês sabem, né, toda a parte de entrega de obrigações, de declarações, de tributos, de impostos e também as outras atividades que a Receita Federal tem como suas, né? A questão alfandegária, né? Toda aquela função que não envolve muito aqui o nosso componente de organização da empresa. Bom, retomando então, quando a gente entra com esse pedido de viabilidade, né? Esses três órgãos são comunicados simultaneamente, sendo que é necessária a liberação dos mesmos para que o processo da viabilidade seja deferido. Ou seja, não tem como nós darmos andamento na abertura da nossa empresa, na abertura do nosso CNPJ, sem que a nossa viabilidade esteja deferida, né? Então, isso é muito importante, isso precisa acontecer. E para isso acontecer, é preciso que os três órgãos deem o deferimento do nosso processo de viabilidade. Se um deles indeferiu, o que acontece com o processo inteiro? É indeferido. E aí a gente tem que
fazer o processo novamente, né? O que eles vão analisar, tá? Esses órgãos individualmente. Primeiro, a Receita Federal, ela vai fazer a análise final, né? Posterior à análise da Prefeitura e da Junta Comercial. Então, ela só vai dizer, beleza, aqui para mim tá ok. A Junta Comercial, ela vai analisar o nome empresarial, que é aquilo que a gente viu, né? Que é o nome da empresa. E aí, dentro dos limites do ente federativo, não pode ter outro nome empresarial semelhante. Se tiver outro nome empresarial semelhante, a nossa viabilidade é indeferida, né? E a junta comercial vai falar, cara, já tem uma empresa com esse nome, então não pode, né? E aí vem aquela questão, e por que talvez em outro estado tenha uma empresa com o mesmo nome, né? Com a mesma razão social? Porque é outro ente estadual que faz a regulamentação, ou seja, é outra junta comercial que faz a regulamentação desta parte, né, que é responsável por esta parte, pela análise do nome empresarial. Então eu posso aqui no Rio Grande do Sul ter o Dias e Dias Comércio de Bebidas, em Santa Catarina também ter o Dias e Dias Comércio de Bebidas, né? E por sua vez a prefeitura vai analisar o endereço, né, se o endereço que eu informei nesse processo de viabilidade é realmente o endereço comercial, se eu posso realmente abrir a minha empresa nesse local, se esse local realmente existe, né? Então a prefeitura vai fazer essa análise, vai ficar presa a essa análise apenas. Tá tudo ok? Deferiu. Junta comercial, o nome está liberado? Pode atuar? Não tem problema? Liberado. Receita Federal vai olhar e vai dizer: junta comercial, prefeitura, e aí? Podemos dar continuidade? Podemos. Então, defiro a viabilidade. E aí a gente pode dar continuidade no nosso processo de abertura da empresa. Tranquilo? Não? Socorro? Não entendi. A prefeitura, neste primeiro momento, na viabilidade, ela vai analisar se o endereço que eu informei nesse processo de viabilidade, ele é um endereço comercial e se ele realmente existe na base de dados da prefeitura. Se existe, né, se é um endereço comercial, se eu posso exercer minha atividade econômica ali, beleza, a prefeitura vai deferir. E a prefeitura é um dos órgãos que sempre passa, né? Sempre passa a viabilidade. Só que daí isso é um problema muito grande, porque a gente poderia simplificar mais ainda o processo de licenciamento das empresas. Porque aqui nesse primeiro passo, na viabilidade, de repente a prefeitura já podia olhar e podia dizer, cara, para essa atividade, neste local aqui não pode, né? Ou para esta atividade neste local aqui, tu vai precisar de uma outra regulamentação. De repente um alvará do IBAMA, né? Uma licença do IBAMA, enfim, seja lá o que for. Ou seja, simplificar melhor. Porque daí o que acontece? Muitas vezes aqui a prefeitura passa batido, tá? Essas questões do endereço. Só que daí quando lá no final, depois o CNPJ foi liberado, que daí a gente junta a documentação para entrar na prefeitura, para pedir o alvará de localização, o alvará sanitário, né? Aí a prefeitura vai olhar e vai dizer: "Tá, mas esse endereço aqui a empresa não pode funcionar". Aí dá vontade pra gente que trabalha com isso pegar uma patrola e entrar a porta dentro da prefeitura e quebrar tudo lá dentro, né? Por que nesse primeiro passo aqui na viabilidade aprovou, então? Por que aqui eles já não disseram que lá na frente ia dar problema? Não, eles já aprovaram de vereda. E aí lá na frente, quando a gente entra com o processo, aí muitas vezes a gente se dá por conta de que o endereço que a gente informou tem algum problema, né? E aí a gente vai ter que correr atrás de mais um problema para tentar regulamentar e conseguir o nosso alvará de localização. Então é bem ruim mesmo. Eu digo para vocês que de todo esse processo de abertura, a prefeitura é o nosso maior gargalo, né? A prefeitura é um problema bem crônico, né? Embora a gente tenha trabalhado com algumas evoluções. Hoje a gente tem o programa Poupa Tempo, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa que visa a simplificação do processo de entrega dos alvarás. Mas nem sempre ele funciona, né? Nem sempre ele funciona. Então, hoje ainda a gente tem um problema muito grande com a prefeitura.
Infelizmente, a gente tem demorado aí em torno de 5 meses, né, até a liberação de todos os alvarás licenciatórios de uma atividade econômica aqui em Santa Maria. Então é bem complicado, porque daí, via de regra, né, o empreendedor ele não pode abrir a empresa sem ter o alvará. Só que daí, ao mesmo tempo, né, o cara que propôs a abertura da empresa lá teve que comprar, já comprou matéria-prima, já está pagando colaborador, já está pagando imposto, né, porque a gente viu que as obrigações da empresa elas surgem a partir do momento da criação da personalidade jurídica, que é a data de abertura, né, então ela já está pagando imposto. Mas aí a prefeitura acaba, né, deixando esse processo muito longo, muito lento, então é bem difícil mesmo. Bom, quarto passo. Aprovou a nossa viabilidade? Beleza. Aí a gente vai dar prosseguimento. Qual que é o próximo passo? É o documento básico de entrada. A viabilidade já comunicou para os 3 órgãos, né? Então os 3 órgãos já estão previamente sabendo dessa abertura. Só que aí, mesmo assim, eu preciso fazer um documento básico de entrada que é destinado diretamente à Receita Federal, né? Que ele visa mais a parte... Aqui é mais a parte do quadro societário, realmente, né? Aqui eu vou informar qual que é o capital social da empresa, quem são os sócios, né? Qual é a participação de cada um dos sócios, quem vai ser o sócio administrador, quem não vai ser administrador, né? Então, esse documento básico de entrada, que é o DBE, que a gente chama, é um documento que a gente manda diretamente para a Receita Federal, né? Esse documento ele também precisa ser aprovado, ele também precisa ser deferido. E ele depois de aprovado, através do número do protocolo dele, a gente vai integralizar tudo o que nós fizemos, né? Desde a viabilidade, o DBE e também o processo digital. Na hora que a gente vai realmente montar o processo, aí cruza todos os dados, por conta de que os 3 órgãos já estão previamente avisados, né? Aí cruza todos os dados e aí a gente encaminha um processo único. Só que para chegar nesse ponto, né, é preciso seguir esse passo a passo. Então, viabilidade aprovou, passo para o DBE. Fiz o DBE, e ali está o site, né? É da Rede Sim, que é um site do governo. Aí eu vou fazer a inscrição da minha pessoa jurídica, né? Vou colocar esses dados que eu falei para vocês e vou mandar para análise. Deferiu? Beleza. Então, vamos para o 5º passo. Aí, neste momento, eu retorno para a minha junta comercial, tá? Dentro do site da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, que é onde eu realmente vou mandar o processo único de abertura da empresa. Eu retorno para o site da Junta Comercial e aí eu vou fazer a mágica acontecer, né? Eu vou protocolar esse processo e eu vou encaminhar ele para análise realmente do vogal, né? E o vogal é o cara que pega o processo, que olha o processo, defere ou indefere. Então, é um caminho bem chatinho, né, gente? Mas é um passo a passo simples, não é tão complicado. Obviamente que aqui dentro de cada uma dessas etapas tem algumas particularidades, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter e preencher, enfim, é muita coisa para preencher. Mas aqui é mais mastigado, tá? Bom, o 5º passo então é a FCN, que é a ficha de cadastro nacional. Aqui na ficha de cadastro nacional eu vou preparar o processo digital, que é o processo único. Após os passos anteriores, retornamos ao site da Junta Comercial e daremos continuidade no processo. Agora é preciso o preenchimento dos dados do integrador. Então aqui dentro, né, eu vou preencher qual que é o tipo jurídico, qual que é o ato que eu estou realizando, se é abertura, se é uma alteração, se é uma baixa, tá? Vou fazer o preenchimento disso tudo, né? E aí, obviamente,
passando para o sexto passo, que até agora talvez vocês não se deram por conta, mas até agora a gente não pagou nada, né? Até agora nós não fizemos pagamento nenhum. Então, agora no sexto passo, né, depois de todos esses anteriores, é preciso realmente realizar o pagamento, né, do tributo, né, pagamento do imposto, pagamento da taxa, enfim, que é, o responsável realmente pela abertura dessa empresa, né? Então, ali mesmo dentro do site da Junta Comercial, a gente vai emitir essa taxa, né, essa taxinha, vai marcar aqui empresas com sede no Rio Grande do Sul, né? E aí, quando tu clica aqui, ele abre mais duas opções e tu vai dizer que tu está registrando uma nova empresa. E aí, dependendo do tipo da empresa, ele já te dá o valor da taxa. Aí tu imprime aquela taxa, passa para o cliente faz o pagamento, demora algumas horinhas ali para liberar, e aí a gente já pode montar o processo único. O registro, né? Que daí aqui é o final. Aqui é o ponto, né, final realmente desse processo de abertura. O processo digital, obviamente, que ele é bem chatinho de montar ali, tem alguns passos também para seguir, é dentro do site da Junta. A gente monta todo, vê se está tudo ok com a documentação, vê se o contrato social está ok, né, se está tudo certinho, se as datas estão batendo. Aí o que a gente faz? A gente realiza a assinatura digital desse processo. Com o quê? Com o certificado digital de cada um dos sócios. Assinamos esse processo, mandamos para a junta comercial para que ela possa fazer a análise. Quem é que vai fazer a análise? Os vogais da junta comercial. Vogais é o nome que se dá, né? Mas são servidores da junta comercial responsáveis por avaliar os pedidos de abertura das empresas, né? Geralmente aprova, né? Geralmente assim de primeira. Pode ser que eventualmente eles coloquem o processo em correção, aí pedindo ali uma correção de data ou de alguma coisa que faltou, alguma coisa que é preciso corrigir, né? Mas geralmente é aprovado de primeira. Esse prazo para a liberação desse processo e, consequentemente, a liberação do CNPJ gira em torno hoje de uns 15, no máximo 15 dias, 10 dias, né? Quando muito, uma semana, a gente já tem um processo aí, deferido, né? E aí, quando o processo é deferido, a gente recebe um e-mail, né? Nossa caixa de e-mail, dizendo que o processo foi aprovado, né? Deferido. E aqui é o exemplo da empresa que eu abri essa semana, né? Semana passada agora, é da Meneghetti Riesgo Comércio de Joias LTDA, que eu fiz o protocolo era terça-feira, se não me engano. Na sexta-feira já estava aprovado, né? E aí a gente recebe o e-mail dizendo que foi aprovado. Aí a gente entra com o número do protocolo no site da Junta Comercial, imprime o documento, que é o contrato social, e já consegue imprimir também o cartão CNPJ. E o que é o CNPJ? Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A partir desse momento, gente, a empresa está aberta, né? Aí a empresa está aberta e já está, né, pronta para adquirir, né, os direitos e também os deveres como pessoa jurídica. E aí, obviamente que depois disso, a gente tem os outros passos, né? Que daí os outros passos são as liberações de alvarás, né? Inscrição estadual, caso for precisar, né? Cadastro no ISSQN para poder emitir nota, né? Enfim. E aí, digam. Assustei muito? Me chegou a doer as costas aqui. Gente, assim, ó. É bem maçante, né? Isso que aqui eu mastiguei o máximo, né? Eu tô trazendo por passos. Mas se a gente fosse realmente... Bom, isso daqui, gente, esse nosso componente é coisa para você trabalhar assim, ó, no mínimo, do mínimo, uns 3 meses, né?
Então eu trouxe aqui bem mastigado, realmente, mas é preciso ter essa noção, pelo menos do mínimo. Lembra que eu falei, né? Pelo menos do mínimo. E vocês precisam entender, né? Pelo menos esse fluxo. Como que acontece, onde que acontece esse fluxo. Não cai do céu, né? Não vem uma cegonha trazendo o CNPJ. Então, dá trabalho, né? Alguém passa muito trabalho para poder fazer com que essas coisas aconteçam, né? Bueno, não fiquem com dúvidas, tá? Se caso vocês tiverem algum problema, se caso a gente precisar retomar, a gente pode retomar, tá? Não tem problema. Eu vou, de repente, na próxima aula agora, eu trago para vocês um esqueminha, tá? Que aí é um esquema mais visual. Tudo que a gente desenha fica mais claro, né? Então é um esquema, um esqueletinho assim, um caminho, que aí vai ficar mais fácil de entender quais são os passos, né? E aí a gente tem um material aqui também mostrando, né? Falando cada um desses passos. Então não tem muito erro, certo? Bueno, na aula que vem, então, sexta-feira, a gente dá continuidade e aí nós entramos nos tipos de empresas. E aí a gente vai falar sobre MEI, sobre sociedade limitada, empresário individual. E aí, minha gente, se preparem. Se agora já está assim, imagina na sexta-feira. Mas calmem, relaxem, porque a gente já está chegando, né? A gente já passou da metade e está chegando quase, né? Sexta-feira a gente já vai chegar já vai começar a enxergar a luzinha lá no final do túnel, tá? Mas para isso eu preciso que na sexta-feira vocês estejam, né, afiadinhos e que realmente não fique nenhuma dúvida. Então, depois da aula, parem, respirem, meditem, né? Se precisar, durmam. Aí depois quando acordar diz, opa, eu vou ter que olhar a aula do prof de novo porque eu não entendia nada. Olha de novo, tá? Os vídeos vão estar disponíveis. E qualquer coisa me chamem também. O material já está disponível para vocês. Vocês viram que o nosso AVA voltou? Opa, eu configurei ele. Reconfigurei ele de novo, né, na verdade. Uhum. Eu vou dar uma olhada ali, gente, porque eu reconfigurei ele todo de novo, né? Bueno. Gente, tranquilo então? Hoje deu uma brochadinha, né? Essa partezinha aqui, ela é mais pesada mesmo. Ela é mais chatinha. Mas assim, gente, ó, não é difícil, tá? Não é difícil. Da forma que eu separei aqui, por passos, ela não é difícil, né? É só realmente seguir aqueles passos ali e a gente consegue, pelo menos, construir, assim, uma ideia, tá? O que eu digo para vocês que é importante, tá? Que isso vocês precisam saber. Qual que é o papel da junta comercial? Qual que é o papel da prefeitura? Qual que é o papel da Receita Federal, tá? E aí os passos para abertura da empresa. Gente, eu passei isso daqui. Olha só, pulou isso aqui. Ó, o papel de cada um desses órgãos, tá? É preciso saber qual que é a função da junta comercial, qual que é a função da prefeitura, qual que é a função da Receita Federal. Aqui do certificado digital também, né? O que que é um certificado digital? É uma assinatura eletrônica. Aqui da parte de quem pode e quem não pode ser sócio, isso aqui também é bem importante, né? A gente tem que saber. Dos passos, tá? Da abertura da empresa, não se prendam muito a isso. É só para vocês entenderem como que funciona esse fluxo, tá? E para compreender que isso aqui não cai do céu. É um processo chato, um processo burocrático, mas que precisa ser feito, né? Então, eu trouxe para vocês aí para mostrar
de forma bem simples, simplificada, acreditem, né? Então, caso vocês ficarem com qualquer dúvida, façam uma lista, tá? Ah, fiquei com dúvida disso. Ou, tem umas perguntas para fazer. Escreve, 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 porque daí tu não esquece, tá? Beleza? Tome umas xícaras de café e tentem digerir tudo isso. Tá bom? Até sexta. Vou mandar, vou mandar. E eu vou dar uma olhada lá no AVA o que que houve, tá? Beleza, então. Gente, muito obrigado. Até sexta-feira. Continuem se cuidando. E sexta eu prometo que vai ser um pouquinho mais light. O bom, o bom, o bom do presencial é que daí eu sempre gosto de fazer um esquema no quadro, né? Eu sempre gosto de escrever muito e de desenhar, que fica mais fácil de entender. E aqui, né, se eu for riscar na parede aqui vai dar problema, eu vou apanhar. Então, melhor não. Tá, gente? Então tá. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.